Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você. Olá pessoal, como eu havia dito, então nós temos aqui hoje o pré-candidato ao governo do estado pelo PT, Luiz Marinho. O Luiz Marinho vai contar a sua trajetória e o que pretende, se eleito, fazer para o governo do estado de São Paulo. Primeiramente nós queríamos agradecer ter vindo aí, bater um papo e falar aí para o pessoal quem é primeiro, né, a Luiz Marinho e o que pretende uma vez eleito a governador de São Paulo. Quero comentar, professor Wagner, comentar os telespectadores, que aliás é a grande razão da existência do programa, né? Quero comentar os vereadores do PT aqui da cidade, o Barreto do Mercado, o doutor Ernesto Albuquerque, comentar o Assis, que coordena a marca do PT aqui na região, comentar a militância do nosso partido e, de maneira geral, todos os telespectadores. Agradecer a recepção, a possibilidade, viu, Wagner? Estou aberto aqui para conversar um pouco. Você fique à vontade, como diz o Lula, costuma dizer nas entrevistas. Pergunte se quiser, e se eu não souber, digo que não sei. Ótimo. E vamos conversando. O que levou o senhor a ser pré-candidato ao PT ao governo? Veja, eu fui... Primeiro contar um pouquinho, Wagner, da história, né? De onde vim, né? Porque perfeito. Muito. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, uma cidade chamada Cosmorama, não sei se você já ouviu falar, ali na região de São José do Rio Preto, e fui crescer, meu pai mudou para Santa Rita do Oeste, eu ainda era praticamente bebê. Somos uma família de 14 irmãos, 10 homens e 4 mulheres. Desses 14, 11 nasceram ali na região de Rio Preto, e fui crescer em Santa Rita do Oeste, que é a próxima divisa de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Lá vivi até os 17 para 18 anos, trabalhei na roça, ralhei algodão, chacoalhei amendoim, bati amendoim, cortei arroz, enfim, caí de lombo de burro. Mas o pai resolveu ir para São Paulo, cansou da lida da roça e fomos para São Paulo no ano de 75 para 76 e fui morar no Parque São Rafael, Jardim Santo André, ali na zona leste de São Paulo. E depois fui morar em São Bernardo do Campo. Entrei na Volkswagen em 78, fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos da ABC, antes fui cipeiro na Volkswagen, e presidi o sindicato de 96 a 2003. E em 2002 eu fui candidato a vice-governador na chapa do Genuíno, a única eleição que o PT chegou ao segundo turno. Em 2003 assumi a presidência da Central Única dos Trabalhadores, que presidi até julho de 2005. Fui presidente do Conselho de Segurança Nacional Alimentar, de 2003 a 2004, e era muito pesado, então eu me comprometi com o Lula de presidir um ano e pouquinho com o CEA, instalar, reorganizar, enfim, depois passar, porque além de presidir a CUT, estava fazendo faculdade de Direito, estava muito pesado. E em 2005 ele me convoca para assumir o Ministério do Trabalho, no pico do mensalão, e eu fiz uma pré-condição para ele. Falei, para assumir, ser seu ministro, eu preciso de uma pré-condicionante. Ele disse, qual é? Está autorizado, está respaldado para brigar com o Palocci, ministro da Economia, porque nós precisamos ter uma política que valorize o salário mínimo. Ele topou, nós implantamos, conceituamos, organizamos, desenvolvemos, implantamos numa negociação com as centrais sindicais, uma política de valorização do salário mínimo permanente, você lembra, todo ano, aumento além da inflação, o que levou a um grande impacto na distribuição de renda no país, ajudou a gerar os 22 milhões de empregos que nós geramos no governo Lula. Desses 22, 14 milhões já eliminados de 2015 para cá, eu acho que nós vamos falar um pouquinho disso, talvez. Em março de 2007, ele me pediu para eu mudar do trabalho para a Previdência. E disse, olha, só que eu tenho uma demanda para a Previdência, que como você deu conta dos nós que tinha no trabalho, imagino que você dê conta desse nó que tem na Previdência, que era a famigerada fila nas agências do INSS. O pessoal passava madrugada, tentando uma senha para ser atendido, um desrespeito total. E eu estava organizando a pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Bernardo do Campo em 2008. Quando foi anunciado que eu estava assumindo a Previdência, o pessoal de São Bernardo ficou em desespero. Falou, a Previdência acabou com o Marinho, não vai conseguir
sustentar a candidatura, vai queimar tal. E eu disse, olha, limão é azedo, uma limonada é gostosa, quem sabe a gente faz uma limonada desse limão aqui. E graças a Deus deu certo. Assumi dia 29 de março de 2007, setembro, outubro já não se falava mais de fila no INSS. E graças a Deus, depois aí em maio de 2008, eu fui exonerado pelo presidente Lula para ser candidato, apesar dele não queria que eu saísse, porque ele falava, você é o melhor ministro da Previdência e vai ser candidato com 3% de intenção de votos. É muito difícil aquela eleição, porque a turma está lá governando há muito tempo. Eu dizia, mas presidente, há um cansaço da população com esse jeito de governar da nossa cidade. Há um sentimento de necessidade de mudança. Eu sinto que é possível a gente reverter o quadro lá, apesar de ter só 3% de intenção de voto. E graças a Deus deu certo. O que tem uma similaridade com a situação do estado de São Paulo, Wagner, porque o PSDB governa o estado de São Paulo desde 1995. Se perguntar em qualquer cidade, qualquer região, qual o nó que eles resolveram governando tanto tempo, não tem. Na segurança, na saúde, na educação, na cultura, no desenvolvimento. Portanto, a pergunta que se tem que fazer é, cadê a capacidade de planejar dessa turma? Cadê o planejamento do Estado? Porque o Estado não é falta de orçamento. Sim. São Paulo é o segundo maior orçamento do Brasil, só perde para a União. E não é referência em uma única área para o Brasil. Portanto, eu creio que dá para fazer esse debate se fizer bem feito. Como o senhor já esteve na Previdência, o Temer mandou uma proposta da Previdência e depois foi salvo pelo gongo, pela intervenção, que suspendeu. Qual é a visão do senhor da Previdência? Veja, eu costumo dizer que quando você fala de reforma, você vem no imaginário que vai melhorar o sistema, né? Melhorar a casa que você vai reformar, enfim. O que o Temer fez com a legislação trabalhista foi um desmonte, e o que desejava fazer com a Previdência também é um desmonte, para entregar a encomenda dos bancos, porque se você dificulta o acesso à aposentadoria do regime geral, do sistema previdenciário público, você força as pessoas a buscar alguma retaguarda aonde? No sistema financeiro. Então, na verdade, era mais uma manobra de entrega que está embutido no bojo do golpe que o Temer deu para tirar a presidenta Dilma, porque, convenhamos, tiraram a Dilma cometeu muitos erros, diga-se de passagem, mas o debate de corrupção, tira a Dilma, tira o PT, que as coisas vão se resolver, e se fosse por corrupção, o Temer não ficaria nem um dia naquela cadeira, né? Porque aí se comprovou, ficou claro, pós-impeachment da Dilma, primeiro que quem estava aprontando em larga escala nas entranhas do governo, tanto do governo Lula como do governo Dilma, a turma do PMDB, enfim. E aí vieram as encomendas do golpe. Mudar o marco regulatório do pré-sal, que estava destinado toda a riqueza para investir em educação, que é o grande drama do Brasil. Nós precisamos investir pesado na educação, pesado em tecnologia, pesado em desenvolvimento, e uma parte para a saúde. Tira para entregar para as multinacionais, desmonta a legislação trabalhista, tentou desmontar a legislação previdenciária. Aí se pergunta, mas tem esse rombo mesmo? Eu digo, o rombo que eles falam, não. Tem déficit? Claro que tem déficit. Até porque nós geramos superávit no governo Lula, geramos 22 milhões de emprego com carteira assinada. De 2015 para cá, 14 milhões foram eliminados, são 14 milhões de contribuintes a menos do sistema, portanto, gera déficit. O problema, portanto, é mais da economia. É evidente que a Previdência sempre haverá que ter ajuste. Sim. Agora, ajuste não é desmonte. Mais que isso, antes de falar de qualquer reforma da Previdência, é preciso enfrentar a sonegação. Há uma grande sonegação, aliás, acabaram de perdoar bilhões do Itaú, Bradesco, do mais e tal. É aqui que nós temos que atacar de forma com muita energia e continuidade da melhoria de gestão. Quando eu saí da Previdência para ser candidato, a minha preleção para o meu substituto, meu assessor, foi assim, continue focando a gestão da Previdência, que ainda tem muito o que fazer. Nós melhoramos muito o patamar da gestão, tanto é que nós conseguimos envolver os servidores para acabar com as filas, para deixar para trás aquele drama vergonhoso que o Brasil tinha na Previdência, mas tinha muito ainda para continuar fazendo. Melhorar o sistema para combater as quadrilhas que fraudam a Previdência, enfim, tinha muito que continuar fazendo ainda,
que nós precisamos retomar esse processo se quisermos, de fato, ter uma previdência que garanta o direito da turma. E acima de tudo, pensar numa previdência, inclusive do ponto de vista de educação da juventude. Nós temos que planejar ao longo do tempo, nós temos que fazer uma educação previdenciária, para que todo mundo entenda que a previdência pública, ela não é aquela que dá todas as garantias. Ela é um seguro para as pessoas, se sofrer um acidente, se sofrer uma doença, proteção para a gestante, proteção para a pessoa com deficiência, enfim. Agora, se você quer uma previdência mais robusta, você tem que planejar a complementar, né, que tem nas empresas, nas autarquias públicas, tem algumas grandes empresas privadas, mas não tem em todas. Aqui você precisa, de fato, focar um debate de organização ao longo da vida das pessoas, das famílias, para você melhorar um sistema que lá na frente possa ser muito robusto. E um planejamento também, né? Porque o que a gente tem visto aí, com as mudanças, o sujeito ele presta o concurso público, nós estamos falando da Previdência Pública, não é? Ele presta o concurso público, ele assinou um contrato com o governo. E daí, no final da carreira dele, muda todo o sistema, o que ele estava planejando não dá mais. Exatamente. Você não pode mudar a regra do jogo no meio do campeonato. Exatamente. Você tem que terminar o campeonato. Enfim, aqui há um debate... Uma regra de transição séria. Exatamente. E é o que foi proposto aí é completamente fora de tudo isso. Na verdade, era os compromissos que ele assumiu quando... Pagando os compromissos. Pagando os compromissos, exatamente. E para o governo de São Paulo? Bom, nós vamos fazer um bom debate aqui, porque, primeiro, você tem o PSDB governando há muito tempo. O PSDB tem demonstrado um jeito de governar que eu espero que o povo do Estado de São Paulo esteja cansado. Ou seja, que é de empurrar as coisas com a barriga. Em cada região que se vai, tem obras que o Alckmin prometeu umas 3 vezes já. A cada 4 anos ele vem e promete. Tem algumas coisas que ele vem e faz uma coisinha, parece que vai resolver, depois não vai. E assim é no Estado inteiro. E é preciso olhar se eles produziram algum indicador que resolva, equaciona nós do Estado de São Paulo. Educação. Se você pegar os indicadores de educação da rede estadual, hoje é pior do que os indicadores de 1995, quando o Mário Covas era governador. E de 95 para cá, depois do Mário Covas, você teve duas pessoas que governaram o Estado. Serra e o Alckmin. Essa eleição não tem nenhum dos dois na urna, ou seja, serão novos personagens que vão disputar. O homem do pato, agora o homem do sapo, que foi candidato na eleição passada, tem o vice-governador, que tem um pedaço do PSDB apoiando ele, né? Então é a extensão do PSDB no Palácio dos Bandeirantes. A proposta dele é a continuidade do governo. Tem falado de continuidade do que representa o atraso de gestão do PSDB no Estado de São Paulo. Eu nem entendo a tática dele para falar de continuidade, porque eu acho que, enfim. E o outro é o homem, o João que se anunciou como João Trabalhador, que não era político, que era gestor, e que se revelou, na verdade, no segundo dia do mandato, um verdadeiro João viajante, porque passou a viajar o Brasil e o mundo, para tentar viabilizar ser candidato a presidente. Gestão da cidade, ele esqueceu completamente. E agora, de João viajante, parece que virou João sem palavra, porque disse categoricamente que ia governar os 4 anos, que sairia lá somente no dia 31 de dezembro de 2020, mas agora acaba de disputar as prévias no PSDB, uma confusão danada, um brigueiro danado, acusação de fraude nas prévias, enfim, mas é problema deles. Sim. Mas é preciso alertar o povo do Estado de São Paulo, para não entrar numa nova peça de publicidade, um novo evento, porque o que o João, sem palavras, sabe fazer são eventos, é um homem de eventos. E, portanto, nós não podemos transformar o Estado de São Paulo numa peça de eventos, uma peça da enganação. Porque ao dizer que o que ele escreveu de compromisso não vale, eu espero que o povo de São Paulo tenha consciência disso para buscar o que pode ser melhor para o Estado de São Paulo. Até porque, se a gente compara, né, Wagner, a gestão do Lula e do Fernando Henrique, nós vamos observar que o Lula fez muito mais no mesmo período que o Fernando Henrique. Se comparar os meus 8 anos de governo de prefeito em São Bernardo do Campo contra 30 anos antes da minha gestão, nos modelos do PSDB de governar, vai observar que eu fiz muito mais em 8 anos do que 30 anos deles. E é o que nós pretendemos para São Paulo, porque São Paulo pode mais.
São Paulo pode mais na educação, na segurança, na saúde. Veja, o estado do Maranhão pressupõe que a economia do Maranhão seja mais fraca do que a economia paulista. Está equacionando a remuneração dos professores. Aqui diz que não tem condições de equacionar. Na verdade, é vontade política de resolver os problemas. É vontade política e decisão política e vontade de fazer. Portanto, é possível fazer muito mais. Até porque eu não posso dizer categoricamente, porque é complicado. Quando você não tem como provar, você não pode dizer. Sim. Mas que tem cheiro de má gestão, que tem cheiro de malversação na gestão do PSDB em São Paulo, tem. A exemplo do que aconteceu no roubo da merenda, a exemplo das denúncias em relação às obras do metrô, trem, enfim, e por aí vai. Isso parece que é uma coisa meio disseminada na gestão, até porque estão há muito tempo, vai criando as ferrugens, vai criando os vícios e tal, e é preciso, a gente dar um chacoalhão nisso. Pessoal, no próximo bloco nós voltaremos aqui o nosso bate-papo com o pré-candidato ao governo de São Paulo, Luiz Marinho, pelo PT. Aguarde e voltaremos já. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento. Água mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você.